Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa questão que definiu os rumos da fé cristã logo no comecinho. O que acontece quando a liberdade que temos em Cristo começa a ser ameaçada por regras e leis do passado? Vamos entender essa história. Olha, essa frase resume tudo, não é mesmo? A grande verdade da fé cristã é essa. É sobre um relacionamento, algo pessoal e vivo. Tudo construído na base da graça, um presente, e não em uma lista de coisas para fazer ou não fazer. Pois é, e se essa ideia tão libertadora fosse colocada em xeque logo de cara? É exatamente sobre isso que vamos falar. A gente vai explorar um dos primeiros e mais sérios desafios à mensagem do Evangelho, uma verdadeira batalha pela alma do cristianismo. Então, vamos lá. Para entender essa história, a gente precisa voltar para a igreja primitiva. Ali começou a surgir uma tensão muito forte, porque alguns grupos queriam, sabe, misturar a antiga lei de Moisés com essa nova realidade da graça em Cristo. E essa mistura era bem perigosa. E quem estava causando essa confusão? Eram os chamados judaizantes. O apóstolo Paulo chegou a chamá-los de falsos irmãos, porque eles eram legalistas. O ponto central é que eles diziam, olha, crer em Jesus é importante, mas você também precisa seguir as leis judaicas, como a circuncisão, para ser salvo. Eles estavam adicionando condições à salvação. E aqui a gente vê o choque de dois mundos. De um lado, o evangelho da graça, que fala de salvação só pela fé, de liberdade, de um relacionamento com Deus, e do outro lado, esse tal de outro evangelho, que pregava a fé mais obras, prendendo as pessoas numa servidão a regras e rituais. Eram mensagens completamente opostas. A reação de Paulo a isso foi fortíssima. Ele não tratou isso como uma pequena diferença de opinião, não. Ele foi duro, chamou de outro evangelho e disse que quem pregasse essa mensagem deveria ser anátema, ou seja, amaldiçoado. Isso mostra o tamanho do perigo que ele enxergava ali. E a coisa esquentou. Isso não ficou só no campo das ideias, não. A situação levou a um confronto decisivo em Jerusalém, e o que estava em jogo era, literalmente, o futuro do cristianismo. O palco para esse confronto foi uma viagem de Paulo. Ele levou com ele Barnabé, que era judeu, e Tito, que era grego. E foi aí que o problema estourou. Durante uma reunião com os líderes, esses falsos irmãos apareceram e bateram o pé. Tito, por ser grego, tinha que ser circuncidado. Ele veio ao centro da polêmica. Pensem um pouco no peso desse momento. Se Paulo cedesse à pressão e concordasse em circuncidar Tito, ele estaria na prática dizendo que a fé em Jesus não era suficiente. O cristianismo correria o risco de virar só mais uma seita dentro do judaísmo. Tudo estava por um fio. Mas a resposta de Paulo foi de uma firmeza impressionante, como a gente vê aqui. Ele disse que não cedeu nem por uma hora. Por quê? Para que a verdade do Evangelho, a salvação que vem só pela graça, permanecesse intacta. Para ele, isso era inegociável. Ok, então depois desse confronto todo, como a situação se resolveu? Vamos ver agora como os apóstolos chegaram a um acordo e afirmaram qual era a verdadeira essência do Evangelho para todo mundo. E no fim, a verdade prevaleceu. Os líderes da igreja em Jerusalém concordaram com Paulo. Eles reconheceram e afirmaram essa verdade central que está aqui. A justificação, o ser aceito por Deus, vem pela fé. E ponto. Não depende de seguir as obras da lei. Era uma mensagem universal. E isso estabeleceu o fundamento da vida cristã. Pense assim, o primeiro passo, a justificação, é um presente que a gente recebe pela fé. O segundo passo, que é a nossa caminhada diária, não é sobre seguir uma lista de regras, mas sobre viver conectado e dependente do Espírito Santo. Agora, alguém pode pensar que essa discussão toda é história antiga, né? Mas não é. Os ecos dessa heresia, dessa confusão entre lei e graça, são ouvidos até hoje em algumas práticas bem atuais. Então, como isso aparece hoje em dia? Bom, a gente vê isso quando, por exemplo, a guarda do sábado ou leis alimentares judaicas são tratadas como uma obrigação para a salvação de um não-judeu, ou quando se ensina que, para ser um cristão completo, é preciso adotar rituais e objetos judaicos. O erro não está na cultura, mas em transformar isso numa exigência espiritual. E aqui, olha, é preciso fazer uma distinção muito, mas muito importante. Uma coisa são os judeus messiânicos, pessoas de origem judaica que creem em Jesus e naturalmente preservam sua cultura. Outra coisa bem diferente são cristãos judaizantes,
pessoas não judias que adotam práticas judaicas por acreditarem erroneamente que isso é necessário para sua fé. A chave de tudo está na motivação. Uma é cultural, a outra é um erro de doutrina. No fim das contas, a gente volta ao ponto inicial. Tanto lá no primeiro século quanto hoje, a questão é a mesma. A obra de Cristo na cruz foi completa, perfeita e suficiente. Qualquer tentativa de adicionar você também precisa fazer isso, é na prática premiar outro evangelho. Isso tudo nos deixa com essa pergunta que continua tão relevante hoje quanto era na época de Paulo. Como é que a gente consegue celebrar e respeitar heranças culturais sem, ao mesmo tempo, comprometer a essência pura e imutável da fé? É um desafio constante que nos chama a guardar a verdade do Evangelho.